Você puxou um gancho importante aí, Ceará, né? O que aconteceu no Ceará? O que está acontecendo no Ceará? Famílias tendo que abandonar os seus locais de moradia justamente por causa da atuação do crime organizado. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente vai contar essa história aqui no nosso YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube, Carlos Madeiro chegando aqui com a sua coluna de hoje. Já estamos aqui no YouTube também. Quem quiser falar conosco aqui pelo chat, estou aqui recebendo um monte de coisa, todo mundo falando assim, a Dani tem o sorriso mais lindo da televisão, maravilhosa, adoro. Ó, eu queria abrir a coluna do Carlos Madeiro, falando sobre o Ceará, e eu acho que é tão importante, acho que todos vocês aqui sempre têm esse olhar e essa preocupação, né? Quem são as verdadeiras vítimas de tudo isso, né? Porque querem colocar na mão sabe, no colo dos jornalistas, na boca dos jornalistas, que defendem ali os criminosos e tudo mais. Como as facções criminosas dominam áreas, né? Essa questão da ocupação de território, que é o que mais se fala hoje, que é o que mais dá dinheiro para o crime organizado, de que maneira eles têm feito com que as pessoas, centenas de famílias, tenham que deixar, tenham que fugir de suas casas. O Carlos Madeiro já conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, Madeiro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, aos colegas aí que estão no programa de hoje. Esse problema do Ceará, viu, Fabíola, já é um problema antigo, mas que, segundo um relatório que a gente teve acesso da Polícia Civil, no relatório de inteligência, ele cresceu muito nos últimos meses. Isso tem muito a ver com a guerra das facções. Lembrando que tivemos um movimento lá recente, a TCP, que é o Terceiro Comando Puro, um grupo que é do Rio de Janeiro, ele absorveu o grupo GDE, que é Guardiões do Estado, outra facção lá que era muito forte, mas que vinha recrudescendo e, para não morrer por inanição, acabou se unindo a esse grupo. Esse grupo enfrenta hoje aquele que é o mais forte em domínio de territórios. Às vezes a gente confunde um pouco a questão do PCC e CV, porque o Ceará ele é também muito forte o CV. Só que o Comando Vermelho, o PCC, só que o Comando Vermelho tem como característica principal querer dominar territórios, praticar, por exemplo, extorsões, ameaças, coerção, e isso vai fazendo com que os moradores acabem se tornando vítimas desses grupos, precisando, por exemplo, pagar taxas para ter seu negócio, precisando pagar taxas para manter, por exemplo, segurança em certos locais. Isso faz com que alguns grupos, por exemplo, que têm integrantes que ocupam uma área, mas que são de famílias que têm algum rival, por exemplo, o TCP toma uma área, mas dentro desse região que ele toma tem algum integrante que é ligado ao Comando Vermelho, essa pessoa é expulsa. Além disso, a extorsão também faz pessoas saírem, as ameaças fazem pessoas saírem, segundo esse relatório, e também uma questão, né? Você, às vezes, está em áreas limítrofes de grupos, ou seja, um pedaço aqui é do PCC, um pedaço é do Comando Vermelho, e eles estão no meio dessa faixa, então há sempre confrontos, isso acaba expulsando moradores. E tivemos casos também de ameaças levarem a vilarejos inteiros, né, serem desocupados no Ceará. E isso é uma coisa que a gente percebe que tem tomado muita força, e esse relatório cita, Fabíola, veja que número estarrecedor, 219 ocorrências de janeiro ao começo de outubro. Tá? Essas ocorrências, registros, não são famílias, são registros que podem incluir, cada um deles, muitas famílias. Né? E aí você cria uma situação de uma verdadeira diáspora de vítimas de facções, e talvez isso ajude também a entender um pouco da postura que o governador Elmano de Freitas tem tido, inclusive bem diferente da esquerda, ao defender operações policiais no estado do Ceará que matem suspeitos. Né? Na semana passada, logo após a operação do Rio, houve uma operação no Ceará que foram 7 mortes, e o governador comemorou, né? Inclusive recebeu o elogio do Cláudio Castro, governador do Rio, postura bem diferente do que vemos da esquerda, que reclama dessas mortes. Oi.
Madeiro, não, é que a gente está voltando para quem está conosco aí no intervalo, na TV, e o Carlos Madeiro está trazendo para a gente a atuação do que está acontecendo lá no Ceará. Hoje também teve uma operação na Bahia, né? E isso está chamando a atenção também. O que aconteceu hoje na Bahia? Uma operação que mira integrantes do Comando Vermelho na Bahia e no Ceará, na verdade, nos dois estados. Foram 35 pessoas presas. E está chamando a atenção, está repercutindo já também que não teve nenhum registro de morte nessas operações no Ceará e na Bahia, que são governos, né, contrários a Cláudio Castro, mas, como você mesmo disse, o próprio governo do Ceará já teve aí uma troca de elogios com o Castro. Eu queria que você falasse dessa operação na Bahia também, o Madeiro, e nenhum tiro dado, nenhuma morte registrada? Se teve tiro, não falaram. Agora, morte até agora, nenhuma, nem feridos. É importante dizer também a questão da Bahia, apesar que vai fazer um contraponto pela operação não ter tido nenhuma morte, mas a polícia da Bahia é, com certeza, uma das que mais, é a que mais mata em termos absolutos e uma das que mais mata em termos proporcionais, inclusive mais que o Rio, né? É uma polícia que nos últimos anos vem até no anuário de violência da segurança pública, do Fórum Brasileiro, cita que a polícia na Bahia se tornou parte do problema, né? Não é parte da solução. Então, hoje essa operação acaba tendo aí um sucesso, né? Você não tem essas pessoas sendo baleadas ou mortas na operação, e parte dessa operação, segundo consta aqui no release, vai ter uma coletiva agora às 11h30, né? Deve estar começando agora, para explicar detalhes, não foram dados. Ela mira um núcleo também financeiro do Comando Vermelho. Por isso, essa operação ela também é no Ceará, o Ceará que se tornou um dos estados mais importantes para as facções no Brasil, né? Você vê, GG do Mangue foi morto lá no Ceará, o Comando Vermelho teve líderes fugitivos do sistema prisional, por exemplo, do Ceará, estão em comunidades do Rio de Janeiro, inclusive. Teve uma operação no mês retrasado, na Rocinha, que foi uma rua só comandada por integrantes do Comando Vermelho do Ceará, em pleno Rio de Janeiro. Então, há uma relação muito forte com desses grupos com o estado do Ceará, basicamente por uma questão logística, né? O Ceará é o estado ali ao norte, né, praticamente ao norte do país, que você tem uma proximidade maior, um porto que exporta muito para Estados Unidos e também para a Europa, proximidade maior, menor fiscalização que centros como São Paulo e Rio, e você tem ali o escoamento da droga vindo da Amazônia na Rota Solimões, que é uma rota comandada pelo Comando Vermelho. Então, esse balizador, além do município de Fortaleza hoje ser o mais populoso do Nordeste, né? Então tem um mercado ilícito forte, tornou o Ceará um problema muito sério, né? Todas as facções grandes do Brasil atuam lá hoje e elas conflagram, né? Tem sempre guerra e elas buscam muito ocupar territórios. E hoje, segundo o relatório da Polícia Civil, né, de inteligência, o Comando Vermelho hoje é o que comanda mais áreas e tem expandido muito territórios no estado do Ceará. Na Bahia existem muitos grupos locais, é uma realidade um pouco diferente, há muita divisão de lideranças, mas o Comando Vermelho também tem ganhado muita força, viu, Fabiola?